sorriso do teu colo. Irmãos e irmãs, nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, artigo 2º, a transmissão da revelação divina, número 77, continuada na sucessão apostólica. Então, recordando o vídeo anterior, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. Então, os bispos continuam a transmissão da revelação na Igreja Católica, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Os bispos têm obrigação de ensinar o que é correto e fiel à revelação na Igreja Católica. Magistério é o ensino dos bispos, do Papa, das autoridades constituídas na e da Igreja Católica. Com efeito, a pregação apostólica que iniciou com os apóstolos expressa de modo especial nos livros inspirados, está lá nos livros inspirados da Sagrada Escritura, deve ser conservada por sucessão contínua e está sendo através dos bispos até a consumação dos tempos, até o retorno de Nosso Senhor. Então, são os bispos católicos, e só eles, os sucessores dos apóstolos, que transmitem essa divina revelação na Igreja Católica. Esse o número 77 já visto. Agora o 78. Esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é transmissão do Espírito Santo. Tá? É inspiração do Espírito Santo. Por isso que a Igreja Católica não é só uma entidade humana, ela é divino-humana. Tem a ação do Espírito Santo na Igreja Católica. É ele quem conduz a Igreja Católica e conduz para onde ele quer. Espírito, que é Deus, como Pai e o Filho. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. É chamada de tradição. Essa transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição. Então, se alguém perguntar a você o que é a tradição na Igreja Católica, é a transmissão da revelação através do Espírito Santo. Recordem que a Igreja Católica tem 3 fontes de revelação: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Magistério, acabamos de ver, os bispos, né? O Papa, o ensino da Igreja Católica. Sagrada Escritura é a Sagrada Escritura que você conhece, que são tradições orais vivas que foram colocadas por escrito. Porque na época de Moisés e Abraão não tinha escrita como tem hoje. Então, ela foi sendo escrita depois. Primeiro são tradições orais. E a sagrada tradição, o que é? Transmissão viva do depósito da fé, da revelação realizada no Espírito Santo e na Igreja Católica. Então, é obra do Espírito Santo. É ele quem transmite a sagrada tradição na Igreja Católica. Distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. A sagrada tradição é distinta, diferente da Sagrada Escritura. Todas as duas fontes de revelação na Igreja Católica. É distinta, sim,
mas é ligada, colegada à Sagrada Escritura. As duas estão ligadas entre si. Por quê? Porque as duas são inspiração do mesmo Espírito Santo. Tudo que está na Sagrada Escritura é inspiração do Espírito Santo. É vontade de nosso Senhor. Tudo que está lá, sim. Por meio da tradição, então agora o Catecismo fala da tradição viva na Igreja Católica. A Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que ela crê. Olha que coisa bela, é muito bonito, né? Por meio da tradição, a Igreja, que é o corpo de Cristo, Cristo, a cabeça da Igreja Católica, por isso que a Igreja não erra, não peca, porque a cabeça da Igreja é Cristo, e Cristo não pode pecar. As pessoas na Igreja e da Igreja pecam, ou podem pecar. Mas a Igreja em si, enquanto corpo de Cristo, e Cristo, cabeça da Igreja, não peca. Porque Cristo não peca. E Ele é o cabeça da Igreja, na Igreja. Tá? Em sua doutrina, o que é que a transmissão, o que é que a tradição nos dá, nos transmite? A doutrina, a vida e o culto da Igreja. Doutrina, hoje pouca gente quer conhecer a doutrina, quer falar da doutrina da Igreja Católica. Ninguém vive sem doutrina. A Igreja tem uma doutrina. O Catecismo nos ensina a sua doutrina. Hoje o que a humanidade precisa é de doutrina, regras, comportamentos, moral, o que fazer, como fazer, por que fazer. Então, a sagrada tradição nos transmite a doutrina da Igreja, que é essencial para a vida da Igreja. É a segunda coisa, o segundo aspecto que ele coloca. A vida da Igreja vem transmitida pela sagrada tradição. E o culto, a liturgia na Igreja e da Igreja, é essencial, por exemplo, a Eucaristia é culto. O ápice do culto na Igreja Católica e da Igreja Católica, a Eucaristia, a liturgia diária, a liturgia das horas, que é a oração da Igreja, e a Igreja é orante. A Igreja de Cristo é orante, porque Cristo é orante. Ele nos ensinou a orar. Ele se retirava a lugares solitários, montanha, deserto, para orar. Então, o culto, a liturgia, a oração, a vida, a doutrina da Igreja são essenciais para a nossa prática cristã diária. A tradição, na tradição, por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é. Então, a Igreja transmite o que ela é através da doutrina, da vida e do culto. Por meio da sagrada tradição. Tudo o que ela é, tudo o que ela crê, tudo o que ela acredita e que vem desde os apóstolos. Aqui está tudo interligado, sagrada tradição com sagrada escritura, porque como é que eu posso conhecer o que os apóstolos viviam ou como eles viviam? Sagrada Escritura. E quem ensina tudo isso? Sagrado Magistério. São as três fontes de revelação na Igreja Católica. Tá? O ensinamento dos Santos Padres testemunha a presença vivificante dessa tradição. Então, quem é que testemunha, quem dá o sangue por essa tradição? O ensino dos Santos Padres. E esse ensino faz parte da própria tradição da Igreja Católica e na Igreja Católica, cujas riquezas se difundem na prática e na vida da Igreja crente e orante. Essa Igreja é crente e orante. Essa Igreja acredita e ora.
Essa igreja testemunha, acredita e ora. Testemunhar, martiria, no grego, é dar o sangue por Cristo, dar o sangue pela igreja, coisa que os apóstolos fizeram, coisa que os apóstolos de hoje têm que fazer, os discípulos, eu, você, dar o nosso sangue, a nossa vida pela igreja católica, pela doutrina da igreja católica, pela vida da igreja católica, pelo culto da igreja católica e na igreja católica. E nunca se deixar abater por nada. Quando a gente é fundado no culto da igreja, na vida da igreja, na doutrina da igreja, nada nos separa do amor de Cristo. Nada. Nada nem ninguém. Tá? Então, conhecer essa doutrina, conhecer o culto e viver na igreja católica. A doutrina correta e o culto correto, que nos dá a sagrada tradição. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo, o Pai se autocomunica e se autocomunicou em Cristo, nos dando Cristo para remir o mundo e glorificando Cristo, ressuscitando Cristo e Cristo glorificando o Pai, fazendo a vontade do Pai. E eu entro nesse processo, porque o Pai me glorificará um dia me ressuscitando, desde que eu glorifique o Pai na minha vida, fazendo a vontade do Pai. Aqui o essencial é fazer a vontade do Pai. E como é que eu conheço a vontade do Pai? Doutrina da Igreja Católica, magistério da Igreja Católica, tradição da Sagrada Escritura e na Sagrada Escritura, tradição orante na Igreja Católica, sagrado magistério, sagrada Escritura, sagrada tradição. Conhecer, ter clareza sobre essas três fontes de revelação na Igreja Católica. A comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo, e o Verbo se encarnou e habitou entre nós. João 1,14. Kai hologos sarkis egeneto, en arhe en hologos. O Verbo se encarna, o Verbo vivo de Deus se encarna, e se encarnou na pessoa de Cristo. Leia também Lucas 1, 26 e 38, que é a encarnação do Verbo segundo a ótica de Maria. Mateus 1, 18 a 25, segundo a ótica de José. Maria virgem, já desposada com José, né? Tinha decidido continuar virgem antes, durante e depois do parto. Maria Santíssima, preservada ela mesma do pecado, porque mãe do Cristo, Theotokos, como é que ia nascer com pecado? Os dois seres humanos, que ela nasceu sem pecado, ele foi gerado sem pecado, Maria e Cristo, ele humano e Deus, ela humana, tá certo? Então, o Pai se revela, se comunica através do seu Verbo no Espírito Santo, Trindade Santa. Não se pode afastar a Trindade do mistério e do processo da revelação divina que acontece na Igreja Católica. Tá? Permanece presente e atuante na Igreja. A comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo, por Cristo, no Espírito Santo, permanece presente e atuante na igreja. Essa comunicação, que é sagrada tradição, que é a sagrada escritura, que é o sagrado magistério, permanece vivo e atuante na igreja até hoje. E assim permanecerá até o final dos tempos. Porque Cristo não abandonará a sua igreja. Hoje vivemos tempos difíceis de perseguição contra a Igreja Católica. Igrejas queimadas, igreja perseguida. A notícia de ontem que na Polônia o governo cristão católico praticamente impediu a prática do aborto na Polônia. Polônia, terra de João Paulo II. Aí as feministas, algumas a favor do aborto, do direito de decisão, se colocaram contra e passaram a perseguir a Igreja Católica. Então, período de perseguição hoje, a Igreja tem que ser fiel,
O aborto é pecado grave. Hoje, o mundo moderno cria leis contra a lei de Deus. Não é que o aborto só existia, passou a existir agora, não. Sempre existiu. Mas como lei, é agora. O Estado moderno criou ao menos 5 leis contra a lei de Deus. De pecados grandes que já existiam, mas agora são leis do Estado moderno, ou pós-moderno, como você quiser. O aborto, a união civil de pessoas do mesmo sexo contra a lei de Deus. Ideologia de gênero, que o Brasil está querendo votar obrigatório contra a lei de Deus. Divórcio contra a lei de Deus. Legalização da droga, tem estado aí que já legalizou a droga contra a lei de Deus. Então, perseguição da Igreja Católica. A igreja está sendo perseguida na sua doutrina, porque todas essas leis são contra a sagrada tradição, o sagrado magistério e a sagrada escritura. Divórcio, aborto, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, legalização da droga. Tudo isso está sendo legalizado hoje no Estado laical, no mundo laical, que não é laical, é o mundo do demônio, porque se coloca contra Cristo. São leis do anticristo. Hoje nós vivemos o mundo do anticristo, aquele que fala o Apocalipse, que a tradição diz que é de São João. É o reino do anticristo, porque se coloca contra Cristo, contra a lei de Deus, contra a lei de Cristo. Os estados modernos são do anticristo. Qualquer estado que professe essa lei ou essas leis são do anticristo. Ao lado de tudo isso, a destruição da natureza. E a natureza reage quando ela está sendo destruída. Ela não pode ser destruída, ela tem que ser dominada, mas não destruída. Então, atentos, irmãos. E além de tudo isso, a corrupção generalizada na vida política do Brasil, por exemplo. Tudo é corrupção, que é um pecado grave. O dinheiro público é público, mas esse dinheiro vai para o bolso dos políticos. Pecado grave, irmãos. É o que noticia aí a televisão toda hora, a corrupção. Aborto, divórcio, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, legalização da droga, corrupção, destruição da natureza. Esse é o mundo moderno. O moderno não tem nada. E que está atacando e agredindo a Igreja Católica. E aqui há outra grande contradição, porque eles se dizem democráticos, mas não aceitam a Igreja Católica. Que democracia é essa que não me aceita, nos aceita, não aceita a nossa doutrina? Que democracia é essa que exige o aborto? Então, eles podem se manifestar e nós não podemos dizer nada. Então, na verdade, eles são autoritários, totalitários. Tem nada de democracia. É o governo do Satanás, do anticristo. E eles são do anticristo e de Satanás. Todos aqueles que professam essas doutrinas aí contra a doutrina católica. O Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto filho, com a igreja. Deus sempre falou com a humanidade. Leia a belíssima história de Israel, Abraão, que ele escolheu, ano 1850 a.C. Abraão que gera Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel que vão para o Egito, que saem de lá, retornam do Egito, entram na terra prometida, iniciam a conquista da terra e pecam por idolatria.
O grande pecado do Antigo Testamento, a idolatria, não é pecado político-social, como que é a teologia da libertação. Outro grande erro hoje, que tem erro dentro da igreja e fora da igreja. Eu falei aqueles contra, fora da igreja. Tem erro dentro da igreja. A teologia da libertação é um erro grave, quando diz que o pecado fundante é político-social. Não é. O pecado fundante do Antigo Testamento é a idolatria. É esquecer a Deus e adorar outro Deus que hoje existe dentro da Igreja Católica, com a Pátia Mama e com alguns que vão à macumba e querem comungar. Não pode. Que vão ao espiritismo e querem comungar. Não pode. Espiritismo é invocação de morto, que é condenado na Sagrada Escritura e no Catecismo, na doutrina da Igreja Católica. Então não pode comungar. Maçonaria, que é uma instituição secreta, não pode comungar. Então o mundo hoje se revolta contra a igreja. E muitos que professam essas coisas hoje estão dentro da igreja, como Paulo VI diz que o fumo, a fumaça de Satanás entrou na Igreja Católica, e é verdade. Através dessas doutrinas, aqui, latino-americana, teologia da libertação, que é contra a doutrina católica. O pecado fundante na Sagrada Escritura não é político-social. É idolatria. Isso no Antigo. E no Novo, Jesus não falou uma vírgula, uma letra, uma palavra contra a dominação romana. Portanto, contra a opressão político-social. Então, isso não é fundante na Sagrada Escritura. Quando muito é secundário, fundante não é. Que isso seja claro. O erro da teologia da libertação, ou das teologias da libertação. Para dizer que não tem uma metodologia clara de estudo. Como disse um deles, essa teologia surge do que? Da intuição do povo. Intuição do povo é subjetivismo puro. Tá? Então, não tem metodologia crítica científica de estudo sério da Sagrada Escritura. Essas teologias da libertação são contra a doutrina da Igreja Católica. O Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto filho. Deus sempre falou com a humanidade. E ele mantém o diálogo até hoje. Com quem? Com a Igreja Católica, através do sacramento da Igreja Católica. Única igreja fundada por Cristo. Única igreja que vem desde a origem, qual é? A Igreja Católica. Tem outra? Não tem. As outras vieram depois. A única igreja que vem do início é a Igreja Católica. Vai dizer que não é. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mateus 16, leia. Então a igreja pretendida, criada por Cristo, apesar de ter teólogo aí dizer que Cristo não criou a igreja, criou um movimento, esse teólogo não conhece a Sagrada Escritura. Nem que Cristo quis criar a igreja. Como é que ele sabia que Cristo quis fazer? Ele entrou no íntimo de Cristo, no pensamento de Cristo. Quando eu tenho um texto que diz que Jesus falando com Pedro, diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, eclesia, igreja, carralo, no hebraico. Então quis, ele falou igreja. Como é que o teólogo diz que Cristo não quis criar a igreja quando Cristo fala da igreja, eclesia? Contradição de Cristo? Não, contradição do teólogo, ensinando doutrina errada. Teólogo da libertação ensinando doutrina errada. E diz que Cristo não quis criar a igreja, mas um movimento. Que movimento? Criou a igreja, não quis não, criou. E ele é o cabeça da igreja, leia Paulo. Toda a doutrina paulina do corpo de Cristo. Cristo cabeça, a igreja, o corpo de Cristo. Né? Então, doutrinas erradas ensinadas no seminário aí. Deus mantém um diálogo permanente com a esposa de seu dileto filho. Esse diálogo é no Espírito Santo, é através do Espírito Santo, do sacramento da Igreja Católica e na Igreja Católica. Sacramento que é a presença real de Cristo, do Pai e do Espírito entre nós. Quando o Padre absolve, não é ele, é Cristo. Eu te absolvo em nome do Pai, é Cristo. O Padre fala, mas é Cristo.
no Espírito, pelo Pai que absolve. Quando na Eucaristia, isto é o meu corpo, não é o corpo do Pai, é de Cristo, falar de Cristo no Espírito, pelo Pai. Então, o sacramento da Igreja Católica e na Igreja Católica, sinal visível, né, da salvação de Cristo entre nós, é Cristo vivo entre nós, a unção. Eu já vi 4 grandes sinais, milagres, através da unção dos enfermos. Pessoa condenada à morte ou uma cadeira de roda ficaram boas, porque na fé e pela fé receberam e acolheram a unção dos enfermos, que é um sacramento da Igreja e na Igreja Católica, sinal vivificante da graça de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Igreja Católica e da Igreja Católica, por meio do qual, por meio do Espírito, a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através da Igreja no mundo. Então, o Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho, com a Igreja Católica. E o Espírito Santo, né, por meio do qual, por meio do Espírito Santo, a voz viva do Evangelho grita, ressoa na Igreja. Então, quando o padre, ou o papa, ou o bispo, ou qualquer um anuncia o Evangelho, anuncia de maneira correta, anuncia pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, através do Espírito Santo. Quando anuncia de maneira correta, e não inventando doutrina que não tem nada a ver com a doutrina católica. Então, anuncia, ressoa na igreja, grita na igreja as verdades, a doutrina da igreja, e através da igreja ao mundo, anunciando na igreja, e a igreja anuncia ao mundo, porque o anúncio é para todos. Mateus 28, ide, batizai todas as nações, proclamai o evangelho a todas as nações. Através da igreja, o Espírito anuncia a doutrina, a tradição, a revelação a quem? Ao mundo. O mundo todo já ouviu falar? Não. Apesar de toda essa comunicação que há, tem locais, lugares que não ouviram falar de Cristo, da salvação operada por Cristo, em Cristo, porque sem Cristo ninguém é salvo. Sem Cristo e na Igreja Católica. Toda salvação vem através da Igreja Católica. Até alguém de outra religião será salvo, quando for salvo, é através da Igreja Católica. Através da graça que vem pela Igreja Católica. Porque não existe salvação fora de Cristo. E a Igreja é o corpo de Cristo. Então não existe salvação fora da Igreja Católica. E fora de Maria, porque ela gerou o Cristo. Está tudo interrelacionado. Não é difícil de entender, não. Através da igreja, o Espírito ensina ao mundo e leva os crentes à verdade toda. A única que tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica. A verdade toda, a plenitude da revelação é a Igreja Católica. E faz habitar neles quem? O Espírito Santo, abundantemente a palavra de Cristo. Então tudo isso opera o Espírito na igreja. E a igreja que se abre ao anúncio do Evangelho ao mundo. E o mundo é convertido. E o Espírito vem habitar no crente convertido. Mas a única que anuncia toda a plenitude da revelação é a Igreja Católica. Porque Deus quis fundar a Igreja Católica. E não quis fundar outra igreja. Pronto. Certo? Bem, irmãos, agora o número, parágrafo 2º. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Nós já falamos que a Igreja Católica tem 3 fontes de revelação. Sagrado Magistério, os bispos continuam, né, o anúncio apostólico e ensinam. Né. Sagrado Magistério, que é o ensino da Igreja Católica e na Igreja Católica. Encíclicas, o Papa, os bispos, o Vaticano II, o Catecismo, é magistério da Igreja Católica e na Igreja.
É o ensino da igreja, através do Espírito Santo. Ao lado do Sagrado Magistério tem a Sagrada Tradição, que é a tradição viva da igreja na igreja, a vida dos santos, a ação do Espírito Santo concretamente na vida da igreja. E a Sagrada Escritura, que nós conhecemos, que são tradições orais que foram colocadas, aos poucos foram sendo escritas. Agora, a relação que há entre a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. É uma fonte comum. São tradições orais, inspiradas pelo Espírito Santo. Ambas, todas as duas. A tradição e a Sagrada Escritura, diz o Catecismo número 80, estão entre si estreitamente unidas, ligadas, colegadas. Não tem como separar. São vasos comunicantes. Posso separar a Sagrada Tradição da Sagrada Escritura? Não, não posso. E em comunicação, além de estarem ligadas, interligadas, se intercomunicam, se comunicam entre si. Uma se comunica com a outra, perenemente. Não são vasos comunicantes, não são coisas completamente independentes, não. Ambas inspiradas pelo Espírito Santo. Pois, provindo ambas da mesma fonte divina, todas as duas provêm de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São inspiradas pelo Espírito Santo. Formam, de certo modo, um só todo, é uma coisa só. E tendem para o mesmo fim. Qual é? Evangelização, santificação de todo o mundo, para que todos se tornem crentes e sejam salvos em Cristo, através da Igreja Católica. Porque a salvação se dá através da Igreja Católica. Tanto uma como outra, Sagrada Tradição e Sagrada Escritura, tornam presente, atual e fecundo na Igreja o mistério de Cristo. Tornam presente e atual na Igreja o mistério de Cristo. Encarnação, morte e ressurreição de Cristo. O querigma apostólico, os grandes mistérios da vida de Cristo. São esses três. Ele se encarna, ele morre e ele ressuscita. Esse depósito da fé é transmitido na igreja e através da igreja pela Sagrada Tradição, pela Sagrada Escritura, que são vasos comunicantes que se dialogam eternamente, perenemente, e que são inspiradas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Esse mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus conosco, Emmanuel conosco, Deus conosco, todos os dias até o fim dos tempos. E aqui entra aquela passagem que eu já refleti, vou retornar, porque é muito importante. Pegue aí Mateus 28, 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20, quando Nosso Senhor promete permanecer conosco todos os dias. Tem dia que eu não estou sentindo Deus. Pode não sentir, mas ele está presente. Se ele prometeu, ele está. É um dado de fé. Muitos se perdem e se perderão nesse período de perseguição porque diz que não estão sentindo. Não tem que sentir, não. Tem que acreditar. É um dado da fé, na fé. Se Deus diz, pelo seu evangelho, que está ligado à Sagrada Tradição e ao Sagrado Magistério, que ele está presente conosco, então está presente conosco. Você não tem que estar sentindo Cristo toda hora. Ele está presente conosco. Em nós, dentro de nós. Emmanuel, Deus conosco. Tá? Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia. 11 porque Judas já era morto, tinha se suicidado.
Poderia ser um grande santo e não acreditou, morreu. A montanha que Jesus lhes determinaram, foram para a Galiléia, ao norte de Israel. Montanha, porque montanha na Sagrada Escritura é o local da manifestação de Deus, da teofania. Teos, ufanos, manifestação de Deus. Na Sagrada Escritura é a montanha. O deserto, local da tentação. Mateus 4. Êxodo. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Os 11, então, foram para Galiléia, a montanha que o Senhor lhes determinara. Quando eles veem, o Senhor se prostram. Se prostrar quer dizer o quê? Adoração. Sinal de adoração. Não como aquele franciscano lá que se prostrou diante da Pachamama no jardim do Vaticano. Se prostrar é um ato de adoração. Então, se aquele franciscano adorou a Pachamama como deusa, e ela é uma entidade, uma deusa inca, ele não é mais católico. Ele professa uma outra fé. Quem se adora quem se prostra e adora outro deus, ou um imagem, sei lá o que for, não é mais católico. A nossa prostração, a nossa adoração é só diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Pai, Filho e do Espírito Santo. Não se prostre diante de outra imagem, outro Deus que não existe. Alguns, porém, duvidaram. Nosso Senhor já tinha ressuscitado e alguns entre os 11 duvidam. Eram pessoas comuns. Só serão santas depois de Pentecostes. Pentecostes, né? Que o Espírito Santo vai dando a eles a graça do entendimento da santificação. Aqui ainda duvidam. Não acreditam no Cristo ressuscitado. Como hoje muitos duvidam, né? Até teólogos, que não são teólogos, são nada. Jesus, aproximando-se deles, falou: então, quem se aproxima é nosso Senhor. Eles vão até a montanha Galiléia, se prostram, embora alguns duvidem dentro, né? Aí Jesus vem até eles, como vem até nós. Né? Jesus, aproximando-se deles, falou: é o Senhor quem fala. Então, preste muita atenção. Aqui não é o evangelista, até então era ele que estava falando, agora é o Senhor. Então, atento. Todo poder me foi dado. Então, quem tem todo poder? No céu, na terra, no inferno, não, que ele não está lá. No céu e na terra, Cristo. Todo poder foi dado a quem? A Cristo. Foi dado por quem? Pelo Pai. No Espírito. Satanás tem poder? Diante de Cristo não tem nada. Tem gente que vê mais o poder do Satanás do que o poder de Cristo. Se deixa influenciar. Eu estou com medo. Medo de quê? Você está na graça de Deus, no sacramento? Estou. Então. Todo poder foi dado a quem? A Cristo. Satanás tem algum poder que foi permitido. É igual ao de Cristo? Nunca. Satanás não é nada diante de Cristo. Tentou a Cristo e Cristo venceu na hora. Nos tenta eu posso vencer. Se eu tiver humildade e tiver na graça. Todo poder me foi dado, né? No céu e sobre a terra. E esses governantes têm poder? Nada diante de Cristo. Mas eles matam e morrerão. Algum desses aí é eterno aqui na terra. E serão julgados, né? Por tudo que fizeram, né? Por isso que eu tenho que rezar pelo poder constituído público, porque o pecado deles é maior do que o nosso. É um pecado público. Política aí que vai na comunidade carente como a nossa e promete que não faz, pecado muito grave. Ele nem tem consciência disso, será julgado. E governador, qualquer um, presidente que age injustamente será julgado. E julgado severamente. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não queira não, não entre não. Se entrar, lute pela justiça, porque você será julgado. Muito severamente. Claro que os católicos têm que entrar na política, né? Mas não se deixar corromper. Entrou, é tratar o bem público como bem público.
e não como bem pessoal. O problema é que coloca o dinheiro no bolso. O bem público, que deveria ser destinado ao público e ao público carente também, colocam dentro do bolso e roubam. Corrupção, quando não tem corrupção. Ou é roubo mesmo ou é corrupção. Serão condenados, irão para o inferno, se não se converterem e não devolverem o que roubaram. Então, todo poder foi dado no céu e sobre a terra. No inferno não, porque Cristo não está no inferno. Ide, portanto, é Cristo quem está falando. Aqui uma ordem. Ele está ordenando. Não está exortando, nem está pedindo. Cristo está ordenando. Ide, portanto. E é uma conclusão ou uma continuação da frase anterior. Ele tem poder. Ide, portanto. É uma continuação. E fazei que todas as nações se tornem discípulos. Então, a ordem. Eu tenho obrigação, você tem obrigação de tornar todas as nações discípulos ou discípulas de Cristo. Eu tenho obrigação de evangelizar. Paulo, ai de mim se não evangelizar. Não é se eu quiser, não. Eu tenho obrigação. Porque ide é uma ordem. Cristo está ordenando. Os 11 e hoje nós. Discípulos somos todos nós, apóstolos os enviados. Ide. Portanto, é uma continuação. Fazei que todas as nações, ou conclusão, se tornem discípulos. De que modo? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí tem uma pessoa na Igreja Católica que diz que na Amazônia nunca batizou ninguém, por causa do ecumenismo. Você, irmão, foi contra o Evangelho e a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoa da teologia da libertação que diz que não batiza ninguém por causa do ecumenismo é contra a doutrina católica e mais do que a doutrina, contra as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Contra a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não batizar, o padre que não batizar, o bispo que não batizar, o papa que não batizar, é contra a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é mal da Igreja Católica? Cristo. O ecumenismo é maior do que Cristo? Não me faça rir. O ecumenismo não é eu me converter a nenhuma religião, não, e aceitar, nem aceitar tudo, não. Eu tenho a obrigação de batizar. Eu tenho a obrigação de chegar no canto e batizar. E evangelizar, e anunciar, e ir a todas as nações. É o que está escrito aqui. Eu não venho dizer que não é não, que está aqui. Se não é, me explica esse texto. Ide é ordem, imperativo. Portanto, continuação do Cristo Pantocrato, Todo-Poderoso. Fazer que todas as nações se tornem discípulos. Ordem, faça. Não venha com história, porque na Amazônia tem a Pátia Mama lá, e eu tenho que respeitar a mãe. Não tem mãe terra, não tem. Pátia Mama não é nada. Nada. Um ídolo aí que não vale nada. Não é Deus ou não é nada. Nada. Fazei outra ordem, que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os de modo concreto, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nenhuma autoridade da igreja pode se furtar a isso aqui, não. E se furtou, contra Cristo, responderá pelo que fez. Perdeu tempo no seu ministério. E ensinando-os a observar. E não é só batizar, não. Batizar é o essencial. E ensinar. Né? E ensinando-os, magistério, a observar tudo o que vos ordenei. Então, ensinar tudo o que está nos evangelhos. E o que é que Cristo ensinou? A dar a vida pelos outros. A glorificar o Pai, fazendo a vontade do Pai. João. Então, todo apóstolo, discípulo, tem que ensinar. Para ensinar, eu tenho que estudar, ler o Evangelho e ser fiel ao Evangelho. Não ensinar coisa que o Evangelho não diz. Que é o que fazem hoje. Ensinam coisas, concretamente, que o Evangelho não fala. Que o Evangelho não diz. Erro grave. Muito grave. Às vezes, lê.
errado e ensina a cor errada. Dizendo que Nosso Senhor não quis fundar a Igreja Católica, dizendo que multiplicação de pão não existiu, era só partilha. Não tem o verbo partilhar lá. Não tem partilha na multiplicação. No grego não tem o verbo partilhar, nem o contexto de partilha. Tem um contexto que é sinal, prodígio, milagre. Foi um milagre que Nosso Senhor fez. Então eu tenho a obrigação de batizar e de ensinar todas as nações a observar tudo o que o Senhor ordenou. Então tem que ler, tem que conhecer tudo o que o Senhor ordenou. Tá? E eis que estou convosco todos os dias. Está com quem? Com aqueles que fizerem isso, não é com todos. E aquele que não batiza, Cristo não está com ele. Agora a gente entende por que eles estão tão longe, né, de Cristo. Cristo não está com eles. Aqueles que não ensinam de modo correto, Cristo não está com eles. Eis que estou convosco todos os dias com aqueles que fazem isso aqui, até a consumação dos séculos. Cristo está com todos no sentido? Não. Está com aqueles que são obedientes à sua palavra. Cristo está conosco todos os dias até o fim dos tempos, com aqueles que são fiéis a Ele. Aqueles que não são, não são. Aqueles que não batizaram tiveram o encargo de batizar, Cristo não está com eles. Claríssimo. Eles não pertencem a Cristo. Aqueles que ensinam doutrinas contrárias à Igreja Católica, dizendo que a multiplicação dos pães não aconteceu, é só uma partida, Cristo não está com eles. Eles não são fiéis à doutrina católica. Claríssimo. Tá? São duas modalidades distintas de transmissão: a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. A Sagrada Escritura, número 81, é a palavra de Deus, Devar Adonai, Devar Elohim, palavra de Deus, por ser redigida sob a moção do Espírito Santo, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Daí todo o meu respeito por essa palavra. Quando eu for anunciar a palavra de Deus, eu tenho que rezar, orar. Tenho um respeito muito grande pela palavra de Deus, não considerar uma palavra qualquer, palavra humana. Não é uma palavra humana, é também humana. A Sagrada Escritura, um meio é humano, é palavra divina. Tá? Toda a minha reverência à palavra de Nosso Senhor, a Sagrada Escritura. Sagrada Escritura não é um livro qualquer. Ah, é um livro qualquer. Não é, não. E é o livro mais lido no mundo todo, sempre foi. A Sagrada Escritura. Mas é palavra divina, irmãos. Todo o meu amor por essa palavra, querendo conhecê-la, adentrá-la, conhecer o sentido, o significado. Palavra divina. Eu teria que ler a Sagrada Escritura de joelhos, porque é a palavra de Deus. É Deus falando ao seu povo de Israel, à Igreja Católica, a cada um de nós. Tem várias dimensões a Sagrada Escritura. A história do povo judeu, o novo Israel, que é a Igreja Católica, e cada um de nós. Então, ler, orar, é a palavra orante. Antes de ler a Sagrada Escritura, ore. Lê com atenção, procurando entender o sentido. No caso da exegese, o curso que eu fiz, aplicando a metodologia, conhecendo o grego, o hebraico, o aramaico, você não vai conhecer bem. Vai com todo respeito, porque é palavra inspirada por Deus, movida pelo Espírito Santo. Essa é a Sagrada Escritura. E a Sagrada Tradição, o que é que ela faz? Transmite integralmente e fielmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, é aquela, a Sagrada Escritura, então, é aquela palavra de Deus transmitida pelo Espírito Santo. E a Sagrada Tradição, aquela que transmite integralmente e fielmente a palavra de Deus aos sucessores dos apóstolos. É a tradição que transmite a Sagrada Escritura ao bispo, por exemplo.
Palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então, a nossa fé é apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, vem dos apóstolos. A única igreja que vem da origem dos apóstolos é a nossa. Confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito da verdade, inspirada pelo Espírito da verdade, eles, por sua pregação, eles quem? Os sucessores dos apóstolos, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então, os bispos, olha o dever que eles têm. Pregar, conservar, expor e difundir fielmente a palavra de Nosso Senhor. E os padres igual, porque são os colaboradores dos bispos. Então, um bispo ou um padre que não prega fielmente, ele está dentro da Sagrada Tradição? Não. Ele está dentro do Sagrado Magistério? Não. Ele é fiel à Sagrada Escritura? Não. Só aquele que prega fielmente, a conserva fielmente, a expõe fielmente e a difunde fielmente. Aquele que não batiza porque não quer, ou porque diz que é contra, que quer respeitar a cultura tal, por inculturação, por ecumenismo, por Pachamama, está dentro da Sagrada Tradição? Não. É Sagrado Magistério? Não é. Não é fiel. Né? Ele tem que ser fiel ao que Nosso Senhor disse. Não pode fazer o que quer. Não pode transmitir o que quer. Não pode dizer que multiplicação de pão não existiu. Daí a grande responsabilidade, né, dos bispos e dos padres, não é? Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, um dado importante é interpretar. A hermenêutica. Toda exegese, o curso que eu fiz, tem que levar uma hermenêutica, interpretação correta. Não é qualquer interpretação. Você dizer que o fundante na Sagrada Escritura é o pecado fundante, é político-social, não é. Essa interpretação errada da teologia da libertação, errada. Porque não usa a metodologia correta no estudo da Sagrada Escritura. Coloca no texto da Escritura o que ela não está dizendo. O homem da Sagrada Escritura não é o homem político, social do Aristóteles e do grego, da polis. Não é. É o homem religioso, criado à imagem e semelhança de Deus. Que as cidades, inclusive, eram consideradas coisas ruins no Gênesis. Leia e entenda. Então, a interpretação sadia da Sagrada Escritura. Não inventar coisa. Interpretar corretamente. Interpretação hermenêutica. Toda exegese tem que levar uma hermenêutica e leva. Quando você lê, você já está querendo interpretar ou interpretando. Toda tradução que você tem aí em português é hermenêutica, é interpretação. Por isso que cuidado com as traduções que tem em português. Nem todas são boas, fiéis. Algumas não são. É bom ter duas ou três e compará-las. Em português, em sala de aula, eu aceito a Bíblia de Jerusalém, a ecumênica e a peregrino. Por causa das notas. Não quer dizer que são perfeitas, não. Melhor que você estudar grego, hebraico, aramaico, orar, rezar muito e procurar entender e interpretar. Aplicando a metodologia, aí fazer um curso de exegese. Porque, diferentemente da teologia da libertação, que coloca no texto o que o texto não está dizendo, a exegese vai ao texto, lê o texto no seu contexto de origem, lê na língua em que foi escrito e procura tirar do texto o que o texto está dizendo. Então, a exegese vai ao texto no grego, hebraico, aramaico, no seu contexto literário e histórico, procurando tirar do texto o que o texto está dizendo, o que o autor sagrado quer dizer. E levar uma interpretação, esse é um estudo sério, não colocar na Bíblia de fora para dentro, exegese tira de dentro para fora, não colocar de fora para dentro o que a Sagrada Escritura não está dizendo. Quem vê injustiça social em todo passo da Sagrada Escritura é um ignorante, não aplica uma metodologia correta, não interpreta bem e não faz um estudo sério. É o que a teologia da libertação faz, coloca de fora para dentro, a realidade político-social que não existe.
Alguns poucos textos falam. E a injustiça social, que Deus não quer, ela está dentro de um contexto maior, da lei. O fundante no antigo Israel, no Antigo Testamento, é a lei. E no novo é a nova lei, que é Cristo. Então, a injustiça social vai interpretada dentro do contexto da lei, e não com uma realidade fundante, como querem os teólogos da libertação. Então, essa é a diferença principal entre as teologias da libertação, né, que segundo alguns deles é a intuição do povo. Se a intuição do povo é uma coisa subjetivista, é protestantismo, colocando de fora para dentro o que não está na Sagrada Escritura. Dois erros graves, crassos, para quem lê e quer interpretar a Sagrada Escritura. Colocar na Escritura o que ela não está dizendo e não dizer o que ela diz. Esses dois erros os teólogos da libertação fazem. Colocam na Sagrada Escritura o que ela não está dizendo, né? E não falam, não dizem o que ela está dizendo. Então, a nível científico, isso é muito grave. A exegese, o curso que eu fiz, faz isso? Não. Eu não coloco na Sagrada Escritura o que ela não está dizendo. E eu procuro dizer o que ela está dizendo. Como? Lendo o grego, hebraico, aramaico no seu contexto histórico e literário e procurando tirar do texto, de dentro para fora, o sentido do texto. Ou os sentidos. Pode ter mais de um. Que o autor sagrado ou autores sagrados quiserem dar. E aplicando a metodologia histórico-crítica, narrativa, sincrônica ou diacrônica. Isso é um estudo sério. E não colocar no texto o que o texto não está dizendo. Então, atentos com a interpretação. Nem toda interpretação é boa, não. Nem toda tradução da Sagrada Escritura é boa, não. Como é que eu sei? Se você estudar, né? O grego, o hebraico, o aramaico, exegese, metodologia, procurar o contexto. Nunca tirar um texto sem o contexto, porque vira um pretexto. E eles tiram o texto do contexto. Colocam tudo que é polícia social dentro do texto. Não tem um ou outro texto, mas dentro do contexto da lei. O fundante é a lei, no Antigo e no Novo Israel. A nova lei, que é Cristo. E no Antigo Israel, a lei. Então, daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, só a Igreja Católica está confiada a transmissão e transmissão fiel, batizar, anunciar o reino de Deus e não se furtar, e a interpretação da revelação, mas uma digna interpretação, não qualquer coisa aí não. Estudo das línguas antigas, contexto histórico literário, metodologia, tirar do texto o que o texto está dizendo e não inventar. Não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Não, na Igreja Católica são 3 fontes de revelação. Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição, que estão interligados. É o que o Catecismo está colocando desde o início. Por isso, ambas devem ser aceitas. Ambas qual? Sagrada Tradição, Sagrada Escritura. E também o Sagrado Magistério, que é aquele que define na Igreja Católica, que é o ensino da Igreja Católica. O ensino dos papas, dos bispos, se são fiéis, né? Dos concílios, do catecismo. O catecismo é ensino, é magistério da Igreja Católica, na tradição da Igreja Católica. Ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Falei da reverência para com a Sagrada Escritura, também reverência para com a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Os 3 estão interligados. Com o sentimento de piedade e religião. O mundo hoje perdeu o espírito da religião. Perdeu a piedade. E esse dia teve essa polêmica toda aí, cerca das uniões civis entre homossexuais, né? Tem um documento na Igreja Católica, que eu quero agora falar sobre esse documento. O último documento da Igreja Católica sobre união civil entre pessoas do mesmo sexo é um documento de 2003 da Congregação para a Doutrina da Fé, assinado o documento pelo cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, na época cardeal Ratzinger, e feito por ele o documento e assinado por João Paulo II. Então, esse documento tem o dedo de 2 papas, João Paulo II e Bento XVI, na época cardeal Ratzinger.
É um documento da Congregação para a Doutrina da Fé. Como é que se chama o documento? Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. Então, o que é que o documento está tratando? Eu posso aceitar o reconhecimento civil de pessoas homossexuais? Eu queria que você lesse o documento, 2003. O título é esse. Vai encontrar aí até no Google, você encontra ele, o documento todinho. Eu compro o documento, que é melhor, né? Bom, no número 5, não vou ler aqui tudo, né? No número 5, o documento diz o seguinte: em presença do reconhecimento legal das uniões homossexuais ou da equiparação legal das mesmas ao matrimônio, ou seja, em relação a eu aceitar ou não uma lei civil sobre relação homossexual ou equiparar uma relação homossexual ao matrimônio cristão entre homem e mulher, porque o matrimônio cristão é entre homem e mulher, leia lá Gênesis e todos os outros textos que ele vai colocar aqui no documento, com acesso aos direitos próprios deste último, é um dever opor-se-lhe de modo claro e incisivo. Ou seja, todo fiel católico e cristão não só deve ser contra essas uniões civis, como tem que se opor claramente, publicamente. Tem que se opor. Dizer que é contra a lei de Nosso Senhor, a vontade de Nosso Senhor, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição. Tá? Então, em presença do reconhecimento legal das uniões homossexuais, né, ou da equiparação legal das mesmas ao matrimônio, posso equiparar? É igual? É não. Eu posso aceitar uma união civil? Não. E não só não aceitar, eu tenho que me opor. Os católicos ficam calados, eu não entendo. Eu tenho que me opor. Eu tenho que se unir, se opor. Né? Criar leis que não aceitem essa lei civil. Então, eu posso aceitar uma lei civil de reconhecimento homossexual? Não. Está aqui no documento da Igreja Católica, da Congregação da Doutrina da Fé. Documento feito pelo cardeal Ratzinger e assinado por João Paulo II. E lá no final, tem outras coisas muito interessantes. Você deve ler, né? Importante ler, né? Vou ler mais um aspecto aqui, o número 7, 8. Número 8. Em defesa da legalização das uniões homossexuais, não se pode invocar o princípio do respeito e da não discriminação. É o que eles dizem, isso é discriminação, quem não aceita está discriminando. Não. Porque a discriminação tem algo a ver com a justiça. E essa união não é justa. Então não estou discriminando. É o que diz o documento aqui. Muito claro. Em defesa da legalização das uniões homossexuais, não se pode invocar o princípio do respeito e da não discriminação de quem quer que seja. Não tem esse princípio aqui. Não pode ser aplicado como eles aplicam. Aplicam de modo errado, incorreto. Uma distinção entre pessoas ou a negação de um reconhecimento ou de uma prestação social só são inaceitáveis quando contrárias à justiça. Então, eu só posso advogar a questão de discriminação se eu estou cometendo uma injustiça. Mas aqui eu não estou cometendo injustiça, porque essa união não é justa. Esse é o pensamento do documento, é muito importante isso. Não atribuir o estatuto social e jurídico de matrimônio à forma de vida que não são, nem podem ser matrimoniais, não é contra a justiça. Então, não tem discriminação. Por quê? Porque essa união é injusta, ela não é justa. Então, eu não posso advogar um princípio de justiça e discriminatório quando a união não é justa. Muito bem escrito. Muito bem escrito esse documento. Então, a nível de justiça, é discriminação? Não. A discriminação é quando existe uma injustiça na discriminação. E aqui não tem justiça, porque essa união não é justa.
Ela não é união justa. A união justa é entre homem e mulher. Tá? E no final, na conclusão, mais uma vez ele coloca o documento. A igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode levar de modo nenhum à aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. Ou seja, eu tenho que respeitar? Tenho. Tenho que respeitar todo mundo. Todo mundo, homem, mulher, pobre, rico, todos, negro, branco, amarelo, todos. Eu respeito a pessoa humana. Agora, respeitar quer dizer ser de acordo com o comportamento? Não. Respeitar quer dizer que eu sou favorável à união civil? Não. Eu respeito, acolho todos, né? Mas vou dizer, faça? Não. A gente respeita a pessoa, o comportamento nunca. Um comportamento contra a Sagrada Escritura, está lá no Levítico, está em Paulo Romanos, está em Gênesis, está em todo canto. O matrimônio entre homem e mulher, então a igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais, eu tenho que respeitar, tenho. Posso fazer piadinha? Não. Eu tenho que tratar igual, tenho. Mas isso não significa que eu tenho que aprovar uma lei a favor da união civil, como se fosse um matrimônio, e não é. Respeitar uma coisa. Então, não misturar uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não misturar as coisas. Né? Eu respeito, sim. Ela tem dignidade como filho de Deus. Todo mundo tem que ser respeitado. Todo mundo primeiro é criatura de Deus. Se for batizado, é filho de Deus. Agora, esse respeito quer dizer que eu aceite a união civil? Não. Não. Então, todo católico, cristão, católico, no caso católico, é um documento da Igreja Católica, que é magistério da Igreja Católica, 2003. Depois tem outro documento de 2005 sobre os seminários. Depois eu falo sobre esse outro documento. E as tendências homossexuais nos seminários. Um documento dizendo muito claro como se comportar. Aqui sobre a união civil. Posso aceitar uma união civil entre pessoas do mesmo sexo? Não, não posso. Tenho que me opor. Tenho que respeitar a pessoa, né? Mas tenho que me opor ao comportamento. Aceito a pessoa, mas não posso dizer que o comportamento é correto. Matrimônio na Igreja Católica é entre homem e mulher. Esse documento é um magistério da Igreja Católica e na Igreja Católica. Bem, irmãos, era isso que eu queria um pouco falar no vídeo de hoje sobre o catecismo. Paramos no número 82. Na próxima formação, eu irei refletir com vocês a tradição apostólica e tradições eclesiais. Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria passa na frente. São Miguel